Olá pessoal, sou Ian, gerente de RI da Tegma. Sejam bem-vindos à conferência da Tegma sobre a discussão da aquisição da Transcopa. Essa conferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site de Relações com Investidores da companhia. Informamos a todos que os participantes estarão apenas assistindo à conferência durante a apresentação e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Para os ouvintes da conferência em inglês, disponibilizamos no chat o link da apresentação da versão em inglês para o acompanhamento, haja vista que projetaremos somente a versão em português. Começamos pelo disclaimer e eu vou ler o disclaimer rapidamente. Não. Esta comunicação contém declarações prospectivas baseadas nas atuais expectativas e crenças da administração da Tegma. A Tegma está fornecendo estas informações na data desta comunicação e não assume nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas contidas nesta apresentação como resultado de novas informações, eventos futuros e outros, salvo determinado pela legislação e regulamentação aplicável. Nenhuma declaração prospectiva pode ser garantida e os resultados reais podem diferir materialmente daquela que projetamos. Os números da Transcopa não foram objeto de auditoria ou revisão limitada por auditor independente. As informações financeiras da Transcopa foram analisadas pela Tegma no contexto do processo de due diligence, conduzido para fins da aquisição. Os efeitos pro forma desta apresentação são ilustrativas, tendo os mesmos sido elaborados com base em premissas e ajustes específicos e não constituem projeção de resultados futuros. Esta apresentação deve ser lida em conjunto com o fato relevante reapresentado no dia 8/8/26, e com os demais documentos arquivados pela companhia perante a CVM, incluindo o formulário de referência, as demonstrações financeiras e informações trimestrais, que contêm descrição mais completa dos negócios e riscos e informações financeiras da companhia. Passado isso, eu volto ao Nivaldo para que ele faça sua apresentação. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Muito obrigado pela participação nessa teleconferência, onde nós buscaremos explanar a respeito do processo de compra da Transcopa pela Tegma. Eu estou aqui hoje com o Ramon, nosso CFO e diretor de RI, e também com o Ian, nosso gerente executivo de RI. Antes de entrarmos, propriamente dito, na apresentação, eu gostaria de fazer-lhes um comentário, que após muito tempo de negociações, este processo concretizou-se até esta etapa com muita diligência por parte da Tegma, nos mais diversos aspectos, mas principalmente nos aspectos estratégicos. Em linhas muito claras, a Transcopa veio ao encontro daquilo que a DLI, Divisão de Logística Integrada da Tegma, entende como aderente à sua estratégia mercadológica para a conquista de efetivo e sustentável crescimento. Após essa mensagem que eu queria lhes deixar, eu vou iniciar a apresentação mostrando aspectos de como foi a transação, aspectos comerciais, aspectos operacionais, e na sequência o Ramon falará sobre os aspectos financeiros e econômicos da operação. Se nós pudéssemos resumir essa transação numa única página, né, eu diria que nós estamos comprando a Transcopa, que tem um enterprise value de 100% dela por 142 milhões. Nós estamos comprando 70% de participação acionária neste momento, e pelos 70% nós estamos pagando 99,4 milhões, base livre de dívidas, à vista, no fechamento e sujeito a ajustes normais. Esse pagamento vai se dar com capital próprio e financiamento esse de até 180 dias. No primeiro trimestre de 2030, haverá opção de put call dos 30% restantes da composição acionária,
já precificados a 6 vezes EBITDA, LTM ex IFRS 16. Uma coisa importante, um fator muito importante a se destacar é a permanência do atual CEO, que também é o sócio proprietário da Transcopa. Ele permanecerá na gestão após o fechamento do negócio, né? Nós temos um acordo com ele, da permanência dele como o diretor-geral do negócio. Essa hipótese, nós sempre vínhamos defendendo desde o início, na busca dos M&As que vínhamos testando, vínhamos tentando, como um fator muito importante na nossa decisão. Nós não estamos simplesmente comprando uma carteira de clientes, né? Estamos comprando toda uma estratégia e, principalmente, uma continuidade de negócio. E a continuidade desse negócio, a importância da permanência do atual executivo para nós é vital. Por fim, base EBITDA pro forma com IFRS 16, esse preço que nós estamos pagando simplifica-se em 5,3 vezes o múltiplo de EBITDA de 2025. Um quadro bastante importante aí para mostrar-lhes, né? O que muda para a Tegma nos seus econômicos. Nós vamos registrar um aumento de 7,4% no EBITDA consolidado, vamos mais que dobrar o EBITDA da divisão de logística integrada, vamos aumentar em 0,4 pontos percentuais a margem do EBITDA consolidado e a dívida líquida da Tegma em relação ao EBITDA, que sempre foi negativa, ou seja, nós sempre somos caixa azul, né, passará a ser simplesmente de 10% do EBITDA. O que nós estamos comprando? Quem é basicamente a Transcopa? Uma empresa de operação de logística integrada, né, ou seja, com operações de transporte, movimentações portuárias, armazenagem de granéis sólidos, né, que foi fundada em 1964 pelo pai do atual proprietário. Transcopa tem como operações portuárias de ponta o Porto de São Sebastião, possui uma sede bem ao lado do porto e um armazém em Caraguatatuba, a apenas 12 quilômetros do porto. Vários setores são atendidos pela Transcopa, desde os setores da área química, área de grãos, em especial, 2 novos produtos que vão fazer parte do rol de produtos da Tegma, ou seja, o malte e cevada, bem como outras expertises que a Transcopa já teve ao longo de sua história e com grande possibilidade de continuidade, que são carga e descarga e armazenagem de veículos, carga e descarga de carga viva e cargas especiais. E aí eu chamo a atenção como uma expertise bastante forte, bastante premente na Transcopa. A movimentação de cargas especiais, projetos especiais, onde o Porto de São Sebastião se destaca com bastante relevância. À direita, 2 fotos nós estamos mostrando, uma do Porto de São Sebastião, efetivamente, com um navio atracado. Ao fundo, à direita, vocês veem a Bela Ilha Bela, né? E o canal de São Sebastião. E na foto abaixo, uma foto de cima do porto, mostrando os armazéns, e os armazéns que estão pontilhados em vermelho são os armazéns que têm a propriedade da Transcopa, ou seja, estamos efetivamente com o pé na água, na beira do porto, né? Ilustro também a movimentação verificada na Transcopa no ano de 2025. Movimentou mais de 300 mil toneladas no próprio Porto de São Sebastião. Ela transportou mais de 400 mil toneladas e armazenou mais de 100 mil toneladas, ou seja, volumes bastante relevantes para uma empresa localizada em São Sebastião e Caraguatatuba. A aquisição da Transcopa, ela teve 3 vetores, vamos chamar assim, 3 linhas de receita: transporte, operação e armazenagem, né? Além, obviamente, de ativos que eu vou citar. A distribuição da Transcopa nos seus serviços, né, em função das receitas, hoje, 55% do movimento de receitas da Transcopa está no transporte, 30% do seu faturamento está na operação portuária e 15% do seu faturamento está na armazenagem. O transporte
temos um grande destaque com uma frota própria de 100 equipamentos, sendo que desses equipamentos, 14 são silos de químicos muito parecidos, ou eu diria até idênticos aos silos que a Tegma tem propriedade nas suas operações aqui de Cubatão. A transportadora Transcopa, ela atua dentro dos mais rigorosos e rígidos características de segurança e monitoramento e expertise técnica, muito aliada, né, muito parecida com a operação da TEG. A gente tem a operação portuária no Porto de São Sebastião, mais uma vez falando, né, com toda a expertise da Transcopa, com equipamentos próprios, né, especializado em cargas heavy lift, né, descarga e carga de navios a granel, big bags, cargas projetos, como eu já mencionei, e opera no Porto de São Sebastião desde 2016. Quando falamos de armazenagem estática, que representa 15% do faturamento, nós temos armazéns, como o da foto acima, é o armazém de Caraguatatuba, que possui 14 mil metros quadrados, né, destinado à armazenagem de cargas gerais, cargas granel, big bags, inclusive sacarias. E temos 13 mil metros quadrados de armazéns no Porto de São Sebastião, sendo que 9 mil metros quadrados desses armazéns são alfandegados, ou seja, eles estão na área portuária sob regime alfandegado. Um outro ponto aqui para citar, né? Onde que a Tegma passa a atuar? Atualmente, a Tegma, através de sua unidade de Cubatão, ela tem a operação do porto, com remoção das cargas para o armazém dela, armazenagem em Cubatão, transporte para o cliente e, em alguns dos clientes, operação in-house. Essa é a atual operação da Tegma. Com a agregação da Transcopa, nós passamos a ter mais um elo nessa cadeia, ou seja, a operação portuária e também o armazém alfandegado, além de passar a atuar no eixo São Sebastião-Caraguatatuba, além do eixo Santos-São Paulo. Então, de hoje, além de Santos, que nós tiramos a mercadoria, levamos para o armazém de Cubatão, atuamos com uma frota terceirizada, muito embora os silos de transporte sejam próprios, né, e tenhamos uma operação in-house em clientes, nós passaremos a ter também uma cadeia completa através de São Sebastião, incluindo a descarga e a carga na área alfandegada. Passaremos a ter uma maior capacidade de armazenagem, como eu já lhes disse, um armazém em Caraguatatuba, além dos armazéns na zona primária do porto. E, principalmente, um melhor escoamento, um melhor fluxo logístico do transporte de mercadorias, saindo não só do eixo Santos Imigrante Anchieta, mas para o eixo São Sebastião, Vale do Paraíba, através da Tamanhos, que passou por uma total remodelação, né, na estrada. Falando um pouquinho aqui do valor dessa aquisição, né, que nós vivenciamos, que nós estamos trazendo para nós, que nós temos como uma realidade. Nós enxergamos uma verticalização com a nova operação portuária e, sem dúvida alguma, novos segmentos de atuação. E aí eu poderia citar, passarmos a atuar no segmento de cevada e malte, né? E principalmente um melhor aproveitamento dos equipamentos que nós já temos, dos armazéns que nós já temos na Baixada Santista, agregando todos esses equipamentos de transporte, movimentação de carga que a Transcopa tem. Temos o apelo da reforma tributária. Desculpem. Sem dúvida alguma, é uma realidade em que hoje existe o benefício tributário que faz com que determinadas cargas estejam concentradas em determinados portos, como, por exemplo, Santa Catarina, Espírito Santo, Suape, lá em Pernambuco, né? Isso tende a reduzir drasticamente com a reforma tributária, privilegiando áreas primárias onde há uma maior demanda de consumo, principalmente Porto de Santos e Porto de São Sebastião. Então, sem dúvida alguma, esse vetor da reforma tributária é um ponto muito importante aí no crescimento e no desenvolvimento. E a concessão, efetivamente, do Porto de São Sebastião. O Porto de São Sebastião, ele é administrado pela Companhia Docas de São Sebastião. É uma empresa vinculada
à Secretaria de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, através de uma delegação federal, né? Sendo, portanto, um porto público. Esse porto ele tinha uma privatização prevista para março de 26, ou seja, agora no primeiro trimestre do ano que estamos. Porém, o processo foi interrompido por uma melhor reavaliação técnica e econômica. E conforme informações que temos aí dos órgãos intervenientes, esse processo deverá ser retomado no primeiro semestre de 27. Eu vou finalizar essa parte operacional, comercial e mais estratégica, né? Antes de passar a palavra para o Ramon, mostrando uma frase de efeito aí para os senhores, né? Que fala que a tese de sinergia parte de demandas já identificadas na base do cliente, né? Isso é uma pura verdade, né? Vários de nossos clientes que operam por Santos já operam também por São Sebastião e viam na Tegma, mostravam esse desejo de ter a Tegma como um parceiro em São Sebastião também. Então, esse M&A que nós estamos fazendo, ele tem essa sustentabilidade também dessa área comercial, dessa demanda comercial. E ele não é simplesmente uma expectativa genérica de venda cruzada, né? Então, para deixar bastante claro, né? Foi um M&A de longo prazo, um M&A exaustivamente analisado, né, sobre todos os aspectos, e que o aspecto estratégico e o aspecto comercial foram primordiais assim na nossa tomada de decisão. Eu vou passar agora aqui a palavra para o Ramon, que ele vai explorar os aspectos econômicos e financeiros, né? E na sequência nós vamos iniciar aí as perguntas e respostas e estaremos aí à disposição dos senhores. Obrigado, Nivaldo. Boa tarde a todos. Então, da minha parte, eu vou passar por dois slides. A ideia aqui é dar um pouco mais de cor a respeito dos números e do impacto dessa transação no nosso balanço. Falando um pouquinho sobre o desempenho da Transcopa, nesse slide, a gente consegue observar aqui a evolução da receita líquida da companhia nos últimos 3 anos, né? A gente vê um crescendo aí da ordem de 10%, 8 a 10%, entre 23 e 24, uma manutenção, uma manutenção do valor absoluto do EBITDA, que representa, obviamente, considerando o crescimento, uma pequena queda de margem, ligada, no nosso entender, nas nossas análises, a uma estratégia comercial de crescimento, né, buscando a diluição de custos e despesas, né, assim que possível. E em 2025 também esse mesmo crescimento de receita. A gente destaca o fato de que no final de 2025, né, alguns custos adicionais acabaram ocorrendo, justamente em função de novas áreas, que é o setup dessas novas áreas, e nós temos a expectativa de que isso vai contribuir positivamente para o desempenho de 2026. Logo abaixo do gráfico, a gente apresenta, né, os percentuais dessa margem EBITDA. Como vocês vão ver no slide seguinte, margens, inclusive, superiores que o próprio negócio que nós temos hoje na Tegma Cargas Especiais, na TCE. Então, são margens bastante saudáveis, tá? Obviamente, sempre lembrando que esses são dados que não foram auditados, mas, por outro lado, destacando que nós fizemos uma due diligence muito cuidadosa, entramos a fundo nessas análises, nós estamos bastante confortáveis com esses números que foram utilizados para a precificação, tá? Do lado direito desse slide, a gente mostra o retorno sobre o capital empregado, né? Vocês conhecem o nosso histórico, sabe o quão disciplinados nós somos com relação a isso. Posso assegurar para vocês que todas as análises, considerando o nosso custo de capital empregado enfim, obviamente, e spreads, na expectativa de criação de valor para os acionistas, foram consideradas nessas análises, tá? Por último,
a menção aos 6 milhões de reais de dívida bruta, a gente acha que é importante para dizer o seguinte: não é uma empresa endividada que a gente está trazendo para dentro da companhia. Acho que como foi destacado aí pelo Nivaldo, ela tem uma estrutura de negócio, um racional de negócios semelhante ao que a gente tem na TCE, alguns equipamentos próprios, então ela é um pouco mais intensiva de capital do que, por exemplo, nosso negócio de transporte de veículos, mas com uma estrutura de capital absolutamente controlada e com uma dívida bastante reduzida para o tamanho da operação. Passando para o próximo slide, aqui a gente procura mostrar um pouco como é que essa operação se encaixa na Tegma. Obviamente, estamos utilizando números pro forma 2025. Eu destacaria aqui, bom, primeiro, obviamente, a gente tem um crescimento de receita, né? 4,5% é a variação que a gente apresenta nesse pro forma. Alguns números que já foram mencionados no primeiro slide, resumo do Nivaldo, mas que eu acho que vale a pena a gente enfatizar. Um crescimento importante de 7,4% no EBITDA consolidado, uma melhoria da nossa margem, né? Como eu disse, a gente está trazendo um negócio que tem uma margem EBITDA superior à que nós temos na mesma operação. E eu acho que os dois próximos números, eles dão para nós a dimensão do que representa essa aquisição dentro da nossa estratégia de diversificação e principalmente o impacto para o nosso negócio de logística integrada. Quando a gente olha os números consolidados da Tegma, é claro que pode parecer um pouco menor, né, um aumento de 4% ou 7%, mas isso significa quase 50% a mais de receita da logística integrada e simplesmente dobrar o EBITDA dessa operação. Então, para nós é uma aquisição muito importante, é um marco, é um novo recomeço para a logística integrada, um negócio que a gente conhece, que a gente tem expertise e que, ao mesmo tempo, como o Nivaldo já destacou, né, significa uma diversificação geográfica, alcançar novos clientes e novos produtos também, como já bem destacado, tá? Bom, embaixo a gente destaca mais uma vez a participação da Transcopa, 4% da receita, 7% do nosso EBITDA, e os outros números eu já comentei. Falando um pouco sobre sinergia, né? Sempre que a gente escuta falar sobre aquisição, sobre operações de M&A, há uma expectativa de que a gente possa gerar sinergias. Eu queria primeiro lembrar que essas sinergias que a gente menciona aqui, elas não foram precificadas, né? Elas não estão no preço, nós não estamos pagando por isso, tá? Inclusive, elas não estão contidas naqueles números acima, né? Essa é uma sinergia de despesas, simplesmente uma estimativa com relação às despesas corporativas, mas que a gente acredita bastante factível, né? Ela foi calculada com base numa convergência do nível de SG&A da Transcopa para o nosso nível. Isso representaria um potencial de cerca de 3,5 milhões de reais por ano. Considerando que, como já mencionado, a Tegma é uma empresa que tem uma baixíssima alavancagem, né? Inclusive, isso é uma vantagem competitiva para a gente, porque a gente tem essa flexibilidade, né, de poder alavancar o nosso balanço quando necessário. Aqui a gente faz uma simulação sobre o que representa esse desembolso, né, dessa aquisição, da ordem aí de 100 milhões de reais, 99,4 milhões de reais. Lembrando sempre que aqui a gente está considerando o valor total a ser desembolsado por esses 70%, sendo que parte desse valor, num primeiro momento, vai para o vendedor, parte vai ser retido em escrow, mas não importa, é o valor total do desembolso, tá? Com isso, a nossa dívida pro forma, utilizando isso aí como base, a dívida de junho de 2026 iria para cerca de 44 milhões de reais. Nosso EBITDA dos últimos 12 meses de 411 subiria para 438. Então, de uma alavancagem de menos 0,14, nessa simulação a gente chegaria a 0,10. Como eu disse, é um impacto pouco significativo na nossa capacidade de alavancagem, que é bastante robusta na Tegma, ok?
Ah, essa última afirmação que a gente faz aqui, essa última breve explicação a respeito do impacto nas nossas demonstrações financeiras, né, no nosso DRE, eu acho que a mensagem aqui é o seguinte: esse contrato de compra e venda e o acordo de acionistas que será firmado na data do fechamento, ele foi construído de forma que a gente possa consolidar essa operação. Essa é a mensagem importante que está dentro dessa caixinha, ou seja, 100% dessa receita e desse EBITDA seriam consolidados no nosso DRE. Por último, finalmente, apenas um esclarecimento a respeito do cronograma da transação. Então, o que ocorreu agora foi a assinatura, né, desse contrato, né, de compra e venda com todos os seus anexos, né, em especial o acordo de acionistas, né, que trata de como vai se dar a governança, né, dessa companhia. O próximo passo agora é cumprir as condições precedentes, tá? Não tem nada de muito, vamos dizer assim, diferente de uma operação de M&A. A gente tem dois destaques aqui: um é a submissão ao CAD, e há também uma reorganização societária das empresas operacionais sob uma holding que precisa ser feita nesse período. O período para que essas condições precedentes se cumpram, né, é de contratualmente de 180 dias da assinatura, mas a gente trabalha com uma expectativa de que esse prazo seja bastante menor, mas não temos, obviamente, como garantir isso, tá? E, obviamente, a primeira consolidação vai depender do fechamento efetivo, né, do closing dessa operação após o cumprimento ou renúncia das condições precedentes. Eu finalizo dizendo que essa transação ela inclui também uma estrutura de opções de compra e venda, né, entre vendedor e comprador, e uma estrutura de earn-out, alinhando assim os nossos interesses nesses próximos 3 anos. Então, os 30% eles poderiam ser adquiridos por nós e vendidos, né, pelo vendedor a um múltiplo de 6 vezes o EBITDA, destacando, tá? Gosto sempre de deixar muito claro aqui, a gente não tem nenhuma confusão com relação àqueles 5,3 que a gente mostrou no primeiro quadro. Aqueles 5,3 foram calculados com base num EBITDA que utiliza a metodologia do IFRS 16, e isso é importante porque quando a gente vê o EBITDA da Tegma, o múltiplo da Tegma, ele também é feito na mesma base, mas aqui a gente colocou o que está no contrato, tá? O contrato é 6 vezes o EBITDA, ex IFRS 16. Com isso, da minha parte, eu termino aqui a parte dos números, né? As cores adicionais que a gente queria dar, e passo aqui a palavra para o Ian para dar seguimento aqui na apresentação. Obrigado, Ramon. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso desejem fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão levantar a mão. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da sala clicando abaixar a mão. Caso deseje fazer alguma pergunta por escrito, por favor, pode digitar no Q&A, no campo Q&A, na parte inferior da tela. A gente vai coletar as perguntas aqui por um instante. Pessoal, então a gente não teve perguntas. Vou passar para considerações finais aqui do Nivaldo, por favor. Ok. Bem, gente, mais uma vez aí agradeço muito a presença de todos nessa nossa videoconferência. Espero muito revê-los nas nossas reuniões de resultados, e nessas reuniões de resultados tenho certeza que o nosso principal desejo é mostrar bons frutos dessa nova conquista da Tegma. Muito obrigado, um grande abraço a todos.